O AgroRecord começa falando dos produtores de soja que têm sofrido com os impactos da estiagem e também das altas temperaturas em todo o Brasil. As plantações foram prejudicadas pelas chuvas irregulares e a estimativa é de que o grão apresente queda na produtividade. Nessa fazenda em Rio Verde, no sudoeste do estado, as máquinas já colheram praticamente toda a área. Foram 2.400 hectares de soja irrigada no pivô. O produtor esperava a mesma produtividade da safra anterior, mas a realidade aqui foi outra, teve uma queda de 15%. Assim como a maioria dos agricultores, todo mundo está sofrendo com essa alta temperatura. Aqui mesmo sendo área irrigada, a gente está perdendo aqui 15% de produção em relação ao ano passado. Vocês vieram aqui no momento bom, a gente estava até comemorando aí o teto produtivo de 105 sacos, mas a gente está 15% mais baixo. Aí por quê se está irrigado? Está irrigado porque você nunca tem a lâmina de água igual uma chuva. A gente coloca aqui 10 milímetros, enquanto uma chuva pode ser de 50. Mas o que mais me afetou aqui foi a alta temperatura. Essa alta temperatura fez que abortasse muitas vargens, o grão ficou miúdo, Então a gente está comparando em relação ao passado, um pouco diferente. Mas sem a tecnologia da irrigação, a situação poderia ser ainda pior. Seria muito pior, porque a área de sequeiro aqui nossa, que a gente já colheu até agora, a gente tem uma média de 75 sacos. A gente colheu 23% menos, Então a gente está colhendo aí 58 sacos, Nós tivemos não só o grão miúdo, mas também tivemos maturação muito desuniforme, Nossas áreas, para poder não ter tanta impureza e não perder mais ainda na recepção do armazém, a gente está fazendo essa dessecação antecipada, para ver se dá uma uniformizada nas lavouras. Mas tivemos essa temperatura, fez com que a maturação, além de ficar com grão miúdo, grão esverdeado, nós tivemos que fazer essa dessecação para ver se uniformizava e para ter menos impureza na colheita. De acordo com dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve produzir 306 milhões de toneladas, ou seja, 13 milhões a menos que na safra anterior. Rio Verde é considerado o segundo maior produtor de soja do Brasil e a cultura depende diretamente do clima para se desenvolver. O CIAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial de Rio Verde, divulgou um relatório climático que mostra a realidade da nossa região. Então o relatório ele teve um foco muito grande em tanto mostrar a perspectiva climática da nossa safra, ou seja, quais as alterações que tiveram nessa dinâmica e como que ela impactou agronomicamente na cultura da soja. Então, mediante a isso, nós conseguimos observar alguns pontos críticos. Quais foram esses? O primeiro, o atraso médio da semeadura da soja, devido a um menor volume de precipitação antes do período da abertura do vazio sanitário, posteriormente, uma redução média da população de plantas em função do número de sementes ou até plântulas que morreram em virtude das adversidades climáticas, uma alteração na dinâmica de algumas pragas e doenças, e citando principalmente em pragas a trips, e mosca branca, que aumentou muito sua população em função da condição que nós tivemos climática, mudanças fisiológicas, alterações fisiológicas nas plantas que fizeram com que as cultivares antecipassem seu ciclo, senescessem mais precocemente ou até perdessem estruturas de forma mais precoce. E isso tudo resultou, então, em que nós tivéssemos uma redução média do potencial produtivo da cultura da soja. É claro que essa redução média ela é bastante variada, porque depende do município que está localizada aquela lavoura, da época que foi semeada e também da cultivar que foi utilizada. De acordo com o pesquisador, para os próximos meses, a situação pode melhorar para os produtores que vão apostar no milho safrinha. A gente vai ter, de modo geral, uma condição de segunda safra, de safrinha, dentro da normalidade das perspectivas climáticas. Até em função do que aconteceu na safra, nós tivemos uma dinâmica muito grande da nossa safrinha. Isso impactou. Por quê? Porque nós tivemos áreas colhidas muito cedo e nós vamos ter muitas áreas colhidas mais tarde. Então, a nossa janela de plantio da safrinha ela vai ser muito maior, principalmente da cultura do milho, do que dentro da nossa normalidade. Mas devemos esperar aí uma precipitação, principalmente falando de chuvas, dentro do normal para a nossa região. Então, municípios aqui que estão localizados no sudoeste, então Rio Verde, por exemplo, Santa Helena, mais próximo daqui, dentro da normalidade. Municípios, por exemplo, mais para cima, mais para o rumo de Chapadão, pode ter em algumas localidades dessas uma pequena redução do volume pluviométrico,
Com relação à perspectiva da laninha, de fato a gente tem uma previsão que a partir do segundo semestre ela venha a se estabelecer, né? A gente vai ficar um pequeno período anterior de neutralidade, mas a laninha aqui na nossa região, apesar de a gente estar no centro do país e normalmente ter um efeito menor desses eventos igual Laninha e El Ninho, mas normalmente a laninha a gente tem precipitações dentro da normalidade, temperaturas sem ondas de calor, né? Então a gente pode esperar assim uma safra de boas chuvas, né? A safra aí 24, 25, né? Tendo ainda variações na safrinha por ser um período de transição. A estimativa do milho safrinha é de uma produção de 117,6 milhões de toneladas, uma redução de quase 11% na comparação com a safra passada. Mesmo assim, os produtores ainda estão otimistas. A nossa expectativa de safrinha aqui na região que a gente vai conseguir fazer toda a nossa área, tá? A nossa previsão a gente vai conseguir fazer e por a soja de sequeiro está chegando um pouco antes do ciclo, a gente está antecipando um pouquinho o plantio. Então a gente, se tiver condições normais climáticas para a safrinha, pode ser que a gente tenha uma produção ainda próxima do ano passado, que foi razoavelmente boa.